Hoje a gente vai entender o significado cabalístico de um versículo que aparece na porção de Vezot Abrahá. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos aí numa semana meio especial, porque a gente está lendo Vezot Abrahá e não tem um Zohar específico para ela. Mas eu estou pegando ensinamentos relacionados para a gente poder entender um pouquinho dessa porção. E hoje a gente vai analisar um versículo que está em Deuteronômio 33, 4, e que é meio que um lema, digamos, no judaísmo, e a gente vai entender ele do ponto de vista cabalístico. Aliás, se me permite aqui uma pequena digressão pessoal, né? Esse foi o primeiro versículo que eu decorei, que eu memorizei quando eu comecei a me aprofundar no judaísmo, né? Eu participava de acampamentos, na comunidade judaica é muito comum você ter acampamentos, e um dos acampamentos que eu fui, ele era do movimento racídico, do Rabado, né? E parte das gincanas era você, bom, fazer quiz da Torá, né, acertar coisas, decorar versículos e você ganhava prêmios. Então eu lembro que por decorar uma lista ali de versículos, e esse foi o primeiro, eu ganhei na época era um Palm Top, né? Não sei se vocês sabem o que era, mas era um computadorzinho de mão, hoje ninguém mais usa. E um outro desafio foi quem decorava o maior trecho da Torá possível. E eu decorei Gênesis 1 e 2 todinho, capítulo 1 e 2 todinho, e ganhei com isso um passeio de helicóptero. Acho que foi de meia hora por São Paulo, né? Deu uma sobrevoada. Enfim, foi uma época muito boa e me permitam a digressão pessoal. Bom, o versículo que a gente está falando em questão do Deuteronômio 33, 4 é Torá tsiva no Moshe Morachá Keilat Yaakov. E ele diz o seguinte: então, a Torá que nos ordenou Moisés, ou nos foi ordenada por Moisés, é uma herança da comunidade de Jacó. Tá? Bom, e aí, como eu falei, vamos entender o que isso significa já no sentido cabalístico, não vou entrar muito no literal, né? Bom, então quando a frase começa dizendo Torá Tzivalá no Moshe, a Torá que Moisés nos ordenou, destaca, obviamente, o papel que Moisés tem nessa entrega da Torá. E até é curioso, porque você poderia falar, sei lá, se você fosse crítico, né? Você falaria assim, não, quem nos ordenou a Torá não foi Moisés, foi Deus. Mas por que aparece que Moisés nos ordenou a Torá? Bom, Moisés aparece então com a ideia de que ele é como se fosse um mediador, embora eu não goste dessa palavra, o judaísmo não tem essa ideia, entre Deus e os seres humanos, né? É ele que trouxe a Torá. Por que eu não gosto da ideia e o judaísmo não fala? Porque não tem a ideia no judaísmo de que você precisa um mediador para chegar a Deus, tá? Mas, em certo sentido, Moisés funcionou como esse mediador. Em sentido cabalístico, o que acontece? Moisés, com o nível que ele atingiu, ele é visto na Cabalá como alguém que se tornou um canal entre os mundos superiores e inferiores. Ele conseguiu fazer uma união. Então, de novo, não é que eu preciso de Moisés para isso. Eu também consigo fazer essa conexão. Mas Moisés foi, digamos, o que abriu as portas, né? Permitiu que essa conexão se estabelecesse. Então, ele representa, se a gente for ainda mais técnico na árvore da vida, ele representa a Sfirá de Dat, que realmente conecta as três primeiras ali da árvore da vida, né? Ou pelo menos Hormai e Binah, que são os níveis intelectuais, com o mundo inferior. Então, é como se Moisés fosse a pessoa que conseguiu trazer a sabedoria divina e fazer uma manifestação prática dessa sabedoria na nossa vida. Então, quando o versículo começa dizendo Moshe, Torá se vai lá no Moshe, a Torá que nos ordenou Moisés, não é só assim falar, bom, Moisés foi o transmissor das leis, né? Que seria o sentido literal. Mas Moisés é que permitiu estabelecer pela primeira vez, ou de forma mais forte, um fluxo de energia espiritual que fica constantemente descendo das alturas até o mundo físico. Então Moisés foi o canal que fez a Torá se transformar nesse fluxo de energia. Então, quando eu me conecto com a Torá, eu estou conectando com essa energia que Moisés conseguiu trazer para mim, entendeu? Essa é a ideia. Bom, aí essa Torá que Moisés ordenou é chamada de Morachá, né? Morachá é uma herança. Só que essa herança, por exemplo, é diferente. No hebraico você tem uma herança quando você, por exemplo, morre alguém e te deixou uma herança, né? Te deixou uma herança em dinheiro material. A gente tem um outro termo na Kabbalah, no hebraico, que é Yerushá. Aqui, quando a gente fala Morachá, é uma palavra-chave para a gente entender. É uma herança que ela não tem as características do material. Em que sentido? Uma herança material você pode perder,
né? Você pode ser que ganhe de alguém e depois você perde tudo. Uma herança material, ela pode ser esquecida. Às vezes alguém te deixou herança e você nem sabe. Morachá, não. Ela tem uma conotação de não ser uma herança material, mas uma herança espiritual. Então, isso que Moisés estabeleceu é para nós uma herança espiritual, no sentido de fica dentro de cada um de nós, na nossa alma. É o conceito luriânico de Nitzotzot, as faíscas divinas, as centelhas divinas. Então, Moisés trouxe uma energia, vamos chamar de Torá, e partes dessa Torá, ou faíscas dessa Torá, são resquícios da luz divina original que agora estão dentro da minha alma. Tá? Então, é como a gente falar, cada alma carrega uma herança, não uma herança material, uma herança espiritual, que é a porção dessa luz original da Torá. E, portanto, de novo, cada vez que eu me conecto com a Torá, que eu estudo a Torá, eu faço essas centelhas, essas faíscas brilharem. E essa morachá, então, que a gente recebe, ela não se perde, ela é eterna, está na minha alma, e ela é mais do que uma herança de que, sei lá, algo que eu ganho, também é isso, mas é um chamado espiritual, para que eu faça essa luz brilhar. E aí o versículo termina dizendo, Keilat Yaakov, é uma morachá, uma herança de quem? De toda a congregação de Jacó. E aí é muito interessante, né? Porque quando fala que é de toda a congregação, existe um aspecto dessa Torá que é individual, mas existe um aspecto que é coletivo. Quando eu falo Keilah, é a ideia de congregação. A gente sabe que Jacó, dentre os três patriarcas, é o mais importante. Ele é o que vai, por exemplo, depois receber o nome Israel. Então, que está ligado, inclusive, às filhas de Tiferet, né? Então, eu falar que agora essa herança de toda a congregação de Jacó significa todo aquele que faz o trabalho que Jacó fez, todo aquele que faz o desenvolvimento espiritual que Jacó fez, está fazendo parte dessa herança que nós estamos falando, que Moisés trouxe para nós. Agora, você pode perguntar, então, qual é esse trabalho que Moisés fez, que Jacó fez? Como eu falei, está ligado à cidade de Tiferet. Entre outras coisas, equilíbrio, né, entre as duas colunas da árvore da vida. Equilíbrio entre Hesed e Kevurá. Jacó, ele é nomeado Israel, ele é renomeado, né, de Israel, justamente porque, entre outras coisas, ele conseguiu fazer esse trabalho entre as polaridades. Então, como eu falei, não é à toa que a gente chama povo de Israel. A gente não chama povo de Abraão, povo de Isaac, né? A gente é povo de Israel. Então, quando o versículo diz a Torá foi dada para a congregação de Jacó, quer dizer, você ainda não se tornou Israel porque você não fez o equilíbrio necessário. Você ainda é chamado Jacó, mas a Torá foi dada então para isso, para a congregação de Jacó, para que esses Jacós se tornem Israel, entendeu? A Torá foi dada como um veículo embutido, digamos, em cada alma, né, para que a gente possa fazer as nossas reparações, os nossos equilíbrios e se tornar Israel. Tá? Então, espero que tenha dado para entender essas pequenas palavras, vários conceitos ligados, né? Torá se vai lá no Moshe, a Torá foi ordenada por Moisés, como Morachá, e nos foi dada como herança, mas não só para nós, para a congregação toda de Jacó. Um bom dia a todos e tudo de bom.